Para você, um canal entre a cultura mato-grossense e seu povo. Afinal, o orgulho por essa terra deve ser compartilhado através de uma programação diferenciada e regional. TV Pantanal, canal 22. Mato Grosso está aqui. Olá, telespectadores da TV Pantanal. Hoje é o dia 18 de julho de 2017 e essa data é muito importante para a família aqui da TV Pantanal. Nós estamos comemorando hoje o aniversário do nosso colega de trabalho, do nosso mestre, do nosso professor, do nosso historiador, Lorenberg Alves. Professor Lorenberg, muitos anos de vida, uma alegria enorme tê-lo como companheiro aqui de bancada. Muito obrigado, senador Antero, obrigado, professor Haroldo, obrigado, telespectador, mas eu sou muito feliz, né? Nasci exatamente no mês importantíssimo. Dona Cristiane nasceu no mês de julho, a Patrícia nasceu no mês de julho, o Haroldo nasceu no mês de julho. Até eu. Eu estou muito bem acompanhado. Só eu que nasci errado, o que o senhor quer dizer, né? Professor Haroldo. Boa tarde, senador Antero Paz de Barros. Professor, parabéns, meu irmão, meu amigo. Que Deus dê sempre muita saúde, que é o mais importante. Sorte e sucesso. Tá bom? Tá. Boa tarde. Foca aqui no jornal, porque tem uma situação aqui do jornal que é... Isso aqui é para causar depressão política, né? Existia uma organização criminosa e eu comandava. Quer dizer, isso vindo da boca de um ex-governador do Estado, no depoimento à juíza Selma, Foi. Dentre outras coisas, ele falou exatamente isso. Mas nós temos notícias muito importantes no programa de hoje. Nós vamos ter o depoimento do Silval Barbosa partilhadamente para o telespectador. Nós vamos ter as informações importantes, uma informação importante do governador Pedro Taques, do prefeito Emanuel Pinheiro. Eles foram juntos lá visitar as obras do novo pronto-socorro e chegaram à conclusão de que os 82 milhões têm que ir para lá mesmo e que o pronto-socorro vai inaugurar em abril do ano que vem. Quer dizer, a obra física, ela já está quase concluída e agora é a hora realmente da licitação. E temos também essa ziquezira, esse araquiri, essa disputa política dentro do Partido Socialista Brasileiro. Valtenir dormiu anteontem com o presidente do PSB. E acordou. E ontem quem dormiu com o presidente do PSB foi o Fábio Garcia, que conseguiu na justiça retomar a presidência do partido. Mas nós vamos aos outros destaques do programa Opinião. Silval Barbosa confessa que liderava esquema de propina. Você vai acompanhar trechos do depoimento prestado ontem na 7ª Vara Criminal de Cuiabá. O ex-governador citou nomes e negou ter pressionado empresários e secretários a participarem dos esquemas. Aliás, segundo Silval Barbosa, eles recebiam propina com muito prazer. O caso da Grampolândia. O Ministério Público Estadual oferece denúncia contra 5 militares. E vamos mostrar também a articulação do governo federal para conquistar o apoio da Câmara e inocentar Michel Temer. Dá asco, dá nojo da forma como se faz política no Brasil. Você pode participar do programa Opinião mandando suas perguntas pelo telefone 99932-2529. O programa Opinião está quentíssimo e está só começando. Bem, nós fazemos todos os dias abrir espaço para o telespectador a fim de darmos vazão às mensagens que chegam aqui no programa Opinião. Você pode mandar a sua opinião, as suas perguntas, as suas indagações, que nós fazemos absoluta questão da sua participação. E vamos começar com os nossos WhatsApps.
Meu nome é Gregori. Uma das soluções para a nossa política poderia ser novos candidatos. Uma política onde o maior benefício é a melhoria da sociedade e não o benefício do cargo. No Brasil, vemos uma política de impulsionamento e herança. Como mudar isso? Como conscientizar? Como? É uma dúvida realmente. Muda com a participação de novas pessoas na política. Vamos a mais mensagens chegando. O presidente da Assembleia não entra no assunto VLT, porque o mais prejudicado será ele, que é proprietário de empresa de ônibus. Esses deputados legislam para si próprios. Adelson mandando a sua mensagem. Na verdade, a Assembleia até que apoiou o VLT, mas o VLT não tem andado por outros problemas. Tem lá uma mensagem chegando do Manuel. Me responde uma pergunta. Foi só o PT que roubou o Brasil? Já respondemos isso, né? Consequentemente, dá para deduzir que é uma forma do Manuel estabelecer aí um mecanismo de defesa para o Partido dos Trabalhadores. Não foi só o PT, mas todos os que roubaram estão errados. Vamos lá, mais uma matéria chegando. Uma boa noite para nós em Barão de Melgaço. Estamos te assistindo. Maíra, muito obrigado à audiência aí da TV Pantanal, aí em Barão de Melgaço. Uma outra mensagem chegando. Antero, assisto o seu programa, gosto das reportagens. Marcelo, do Residencial São Mateus, em Várzea Grande, e Alain, também do Residencial São Mateus, em Várzea Grande. Então, para Marcela, não é Marcela, é Marcela, muito obrigado pela audiência, e para o Alain também, muito obrigado pela audiência. Tem mais perguntas chegando aqui no programa Opinião. Antero, eu acho que o Lula foi melhor governo do que o governo FHC. Na época do governo FHC, roubou muito. Na época que ele ia deixar o governo, Lula ia ter surpresa. FHC deixou debaixo do tapete. Vandenilson, do bairro Tijucal. Eu não concordo. Quer apostar qual partido que o Vandenilson é? Está difícil justificar as questões do Lula. Mas tudo bem, Vandenilson. Obrigado. Fica registrada a sua opinião, com a qual, evidentemente, eu não concordo. Eu também Eu não. acho que o FHC foi o último grande presidente que o Brasil teve. Colocou o país nos trilhos. Né? E deixou uma herança boa. E deixou uma herança boa. Com certeza. Vamos ver aí uma outra mensagem chegando. Ótimo programa. Manda um abraço para Ítalo Pereira, no Jardim Paulista. Então, muito obrigado, Ítalo Pereira. Muito obrigado pela sua audiência. Tem mais uma informação chegando. Gostaria de saber dos senhores opinião sobre a questão dos moradores fecharem ruas sem saída para obter maior segurança. Está certo fechar e deixar a rua sem saída? A gente pode debater isso aqui rapidamente. O senhor quer falar, professor? Muito rapidamente, quando se fecha uma rua, aliás, não é uma única vez. Já se teve, por exemplo, no Jardim Itália, fechar uma rua. Isso significa dizer impedir que outras pessoas tenham acesso a outros lugares. Isso é simplesmente abominável. Tem mais mensagens chegando, vamos lá. Eu quero parabenizar os brilhantes comunicadores da bancada do programa Opinião. Sucesso sempre, que mantenha essa linha de redação jornalística impecável. Um grande abraço, Luciano Campos, Comunicação Visual de Cuiabá. Obrigado, Luciano Campos, da Comunicação Visual de Cuiabá. Antes de adentrarmos a matéria do Silval, eu queria conversar rapidamente com o Haroldo Arruda e com o professor Lorenberg. Eu acredito que foi muito importante essa visita ontem do governador com o prefeito Emanuel Pinheiro, que é um dos destaques do jornal Gazeta, ontem lá no novo pronto-socorro de Cuiabá. Inclusive, eles anunciaram que vão inaugurar no dia 8 de abril. Hoje, pela manhã, eu tive a oportunidade de entrevistar o governador lá no Jornal da Capital FM 101.9. E o governador disse lá textualmente o seguinte, que os 82 milhões vão vir para Cuiabá, esse recurso virá para o governo do Estado, e o governo do Estado vai assinar um convênio com a Prefeitura de Cuiabá para a Prefeitura de Cuiabá licitar. O Estado só vai pagar. Então, o Estado está, na minha opinião,
acertadamente descentralizando a licitação. Isso, que é Se trabalhoso. der problema na licitação, vai ser problema para Emanuel Pinheiro. Professor Haroldo e depois o professor Lorenberg. Exatamente, e agiu corretamente o governo com relação a esse impasse dos 82 milhões. Lembrando que não é somente 82 milhões, são 156 milhões de emendas, né? Sim, mas o outro que vai recurso é para o interior. Isso, quer dizer, então resolveu o problema, porque o impasse era se ia para equipamento, se ia resolver o problema dos hospitais regionais, mas não, né? Ficou melhor ainda do que encomenda, porque 82 milhões fica para os equipamentos e a outra parte vai, de certa forma, minimizar o problema dos hospitais regionais, até porque Cuiabá responde hoje com 46% dos atendimentos do Estado, né? Todos vêm para cá para poder resolver esse problema. Enfim, perdi o que ia falar. Mais importante. Professor Lorenberg, complementa. Eu Sua opinião, complemento. professor Lorenberg. Olha, começando do começo mesmo, é louvável a iniciativa do governador do Estado e do prefeito Emanuel Pinheiro, principalmente quando o Estado abre mão de fazer a licitação, de fazer as compras. Porque quem vai administrar, de fato, o pronto-socorro é o prefeito da capital. Portanto, cabe a ele todas as direções tomadas pelo novo pronto-socorro. Não tem cabimento o governador do Estado preocupar-se apenas em colocar e segurar o dinheiro e também fazer as compras. Não tem cabimento. E eu lembrei, professor, que eu ia falar exatamente sobre isso, com relação à licitação. Uma vez que o governo coloca na mão da prefeitura, né, essa responsabilidade, porque não é uma licitação fácil, considerando que muitos equipamentos são importados da Alemanha, principalmente, um aparelho de ressonância magnética, né? Ele, de certa forma, fica numa situação confortável para fazer com que a coisa aconteça e vai atender exatamente a entrega do pronto-socorro em abril de 2018. Portanto, a imprensa agora tem que canalizar as cobranças para cima da Prefeitura de Cuiabá. Que é uma grande responsabilidade. Que é uma grande responsabilidade. Claro. Ontem, o Vitório Gale dava explicações da visita que fizeram lá, porque o Vitório Gale é o coordenador da bancada federal de Mato Grosso. Sim. O Vitório Gale dava explicações também importantes, que o dinheiro ainda não foi liberado. Os 150 e poucos milhões... Não foi liberado ainda? Ainda não foi liberado. Quer dizer, não dava para ficar brincando com essa história de passar o dinheiro do Estado, esperar o dinheiro da emenda do ano que vem, porque a emenda do ano passado, que é esse dinheiro, ainda não foi liberado. Se fosse esperar para o ano que vem, eu acho que cada dia fica mais claro que a nossa posição estava absolutamente correta. O governador agiu corretamente e tirou do colo do governo o que poderia ser... E em tempo, hein, Antero? Em tempo. Isso que é importante. Um processo de licitação desse é complicado, longo, trabalhoso, custoso, né? E vai dar tempo. Pois é. Tomara que o prefeito Emanuel Pinheiro agora tome as providências. Mas a cobrança vai virar para ele, porque o Estado agiu habilidosamente e, diga-se de passagem, corretamente. Em depoimento na 7ª Vara Criminal de Cuiabá, o ex-governador Silval Barbosa detalhou como funcionava o esquema de propina no governo do Estado. Ele negou que tenha feito qualquer tipo de pressão para empresários e secretários. A repórter Ieda Bagossi acompanhou toda a oitiva do ex-governador Silval Barbosa. A informação na tela, Ieda. O reinterrogatório do ex-governador Silval Barbosa durou pouco mais de 2 horas. Ele estava acompanhado do advogado Délio Lins. Silval confessou que recebeu propina do empresário Williams Michur, dono da empresa Consigno, que foi contratada para prestar serviço de crédito consignado aos servidores. Segundo ele, o ex-secretário de administração, César Zílio, fez o intermédio neste contrato e o valor acertado como pagamento de propina mensal era de R$400 mil, sendo que o ex-governador ficava com R$200 a R$240 mil todos os meses. César Zílio, ele sempre trazia para mim resolver esses problemas. Ele trazia de 220 a 240 mil reais mensais. Nunca passou de 240 mil reais o seu William contribuía e que o César passava para mim, em nenhum momento. Qual era a vantagem efetiva da consigna? O Estado poderia administrar esse contrato.
Era um contrato com o banco, ele precisava desse contrato. E era essa a vantagem que ele explicava, que queria e que ele daria, sim, esses retornos. Isso era busca dele para se fazer. Pela forma como funcionava essa sistemática, ele teria que repartir com quem? Cada situação é uma situação diferente. Nesse, concretamente, eu não sabia e não tinha determinação, não tinha conhecimento que era para o César repartir com ninguém. Eu sei que ele me devolvia esses 240 e ficava com o restante. Quando o senhor recebia esses valores, eles vinham em cheque, eles vinham em dinheiro, transferências bancárias? Tudo em dinheiro. Dinheiro. O César entregava esse dinheiro para o senhor em que locais? O César tinha algumas situações. Ou ele pagava alguma coisa que eu determinava direto para ele, ou entregava para mim, eu pegava com ele na casa dele, ou na casa dele ou na minha, ou ele entregava no gabinete. Silval negou ter forçado qualquer secretário ou empresário de participar do esquema de corrupção. E, doutora, quando eu ouço falar assim, antes de dar continuidade, o secretário, ele foi pressionado a fazer... Não, nenhum era pressionado a fazer nada. Quando era uma situação como eu estou relatando para a senhora, eu convidava, falava e eles iam com o maior prazer, principalmente quando estavam levando vantagem. Outra, vocês estavam coagindo o empresário, extorcendo, fazendo extorsão. Não, o empresário ele só vai quando ele leva vantagem também. Se ele leva vantagem, ele faz com o maior prazer, como é o caso. E certamente todas as vantagens, e aqui eu vou fazer uma introdução, praticamente, posso afirmar que quase todos os empresários, deliberadamente, ele só faz se ele estiver levando uma vantagem. Era tudo deliberado e eles faziam com satisfação e prazer, e ainda para ter no portfólio como um modelo para outros estados. Meu Deus, Mato Grosso como exportador de corrupção. Aí eu não sei, sinceramente, se a gente... Eu acho que a gente devia comentar parte a parte essas declarações, porque são graves demais. E históricas também. Né? Primeiro, César Zílio. César Zílio, vamos relembrar. César Zílio era um contador da vida privada que foi trazido para a iniciativa pública por iniciativa de Brairo Maggi e Luiz Antônio Pagô. Quem entronizou César Zílio na Secretaria de Administração do Estado para praticar isso que a gente vê aí foi Brairo Maggi. Portanto, César Zílio não virou desonesto exclusivamente no governo de Silval Barbosa. Mas, professor Lorenberg, professor E a missão Haroldo, dele era clara, né? A missão ficou muito clara. Qual era o papel do César Zílio nessa história toda? Até porque o Silval Barbosa tinha uma dívida gigante de campanha. Falou, olha, chama o César Zílio que ele vai resolver esse negócio para nós. Ele vai fazer os contatos, ele vai resolver esse negócio para nós. Né? E desses contatos todos aí, quer dizer, um esquema bem montado para poder pagar a conta de campanha, já preparar o bolso para outras campanhas. Roubalheira geral, né? César Zílio, junto com o governador, acaba recebendo aí 400 mil reais de propina mensalmente dessa empresa Consigno, entendeu? Que também tem uma parcela gigante de culpa nisso tudo, né? E repassando para o governador 250 mil reais. Esse processo todo, essa roubalheira todo, começa com o César Zílio sai desse esquema todo, mas o esquema continua, professor. Ele continuou com o Pedro Elias e depois com o Faiane. Continua. Quando ele diz assim, porque eles não fazem... E o que me incomoda mais, dois lados da moeda, professor. Um é que realmente é um alívio, né? Eu acho que é um alívio para a sociedade, realmente, porque a verdade aparece. Se você pegar isso lá atrás, 2 anos atrás, você vai perceber que as declarações dos advogados do Silval ele é inocente, ele não tem nada, não fara com isso, é invenção, são ilações. Agora não. Aparece a verdade, isso dá um certo alívio. E do outro lado, é deplorável, você vê um ex-governador numa situação dessa. Né? Mas a coisa tem que andar nesse rumo, né? E as coisas têm que aparecer, e eu acho que está no caminho certo a justiça. Professor Lorenberg, como o Estado é roubado, hein? Demais, porque se a empresa paga 400 mil só a Consigno, quer dizer, só da Consigno o Silval Barbosa botava 240 mil do bolso.
240 mil por mês. Pedir para o Léo multiplicar lá e depois colocar aqui na tela. Esse é um fornecedor, da 240 mil por mês. Um fornecedor. Vezes 48 meses de mandato, que o Silval ficou os 4 anos. Mais de 10 milhões. 240 mil vezes os 40. Mais de 10 milhões. Os 48 meses de mandato, quanto que o Silval arrecadou. E o César Zílio, com 160 mil de propina, também era um propinaço para o secretário auxiliar do Silval. Quer dizer, como é que você ia estabelecer autoridade no governo se os secretários eram autorizados a roubar? E a pergunta da juíza Selma, e qual que era a vantagem da consigna? Claro que ela tinha vantagem. Para ela pagar 400 mil de propina, imagine quanto que ela não ganharia. Agora, imagine essa administração honesta sendo feita pelo Estado. Professor Lorenberg. Olha, para acrescentar o que já foi dito aqui, e a matéria foi muito boa também, para acrescentar eu vou colocar 3 coisas que me parecem importantíssimas, tirando a fala do próprio governador. Eu sou líder dessa organização. Se é líder, certamente, Haroldo, nosso telespectador estará perguntando o seguinte, olha, mas a delação premiada impede que o líder da organização, que o líder de uma quadrilha, tenha benefícios com a delação premiada. Isso está muito claro na delação premiada. Ou eu estou errado, senador Antero? Não, está certo, está na lei. Está na lei. Então, o Silval Barbosa, sendo líder de uma organização, ele é impedido de ter benefícios com relação à delação premiada. O segundo ponto, o segundo aspecto, a fala do Silval Barbosa desmonta de uma vez por toda o empresário que pagou propina santo. O empresário que pagou propina é inocente. O empresário que pagou propina nada disso, foi pressionado. O empresário que pagou propina, ele não tem benefício. O Silval Barbosa foi muito claro. O empresário só paga a propina porque tem benefícios com isso. E alguém que manda por mês mais de 400 mil reais, haja benefícios aí. E tem um detalhe, São professor. Muitos benefícios. No meio do caminho dessa roubalheira toda... E esse cidadão aí foi preso durante o governo Peltax, né, com 1 milhão. Né, foi preso com 1 milhão. Aí ele justificou que aquele 1 milhão não era para propina, era para aniversário da filha. E no meio dessa roubalheira toda, esse esquema ia acabar. Porque o Riva ia apresentar uma outra empresa concorrente da Consigno. Concorrente ia acabar o esquema. Mais adiante ele vai falar do Riva, mas assim, o total da propina recebida pelo Silval foi de 11 milhões 520 mil. Aí eu chutei 10. Quer dizer, 11 milhões 520 mil, fora a propina recebida pelo César Zílio. Quer dizer, é uma dinheiro esculhambação total, né? É aquilo, o uso dos negócios públicos, o uso da coisa pública a benefícios de particulares. O depoimento do Silval desmonta também uma decisão da juíza Selma. Porque a juíza Selma considerou aquele empresário da Trator Parts... Da própria Sodoma, né? Da própria Sodoma, como sendo vítima. Vítima de coisa nenhuma, malandro. Cometeu crime, levou vantagem, se apropriou de dinheiro público, deixou de pagar impostos, a população perdeu com isso. Quer dizer, tem que denunciar todo mundo. Tem que denunciar o político, tem que denunciar o secretário e tem que denunciar também esses empresários. Bom, no outro trecho do depoimento de Silval Barbosa, ele cita o ex-presidente da Assembleia, José Riva. E admite que chegou a perder o controle do esquema de propina dentro do governo. Silval, o chefe, não tinha mais o controle. Sobre a relação dele com o réu Pedro Elias Domingos, Silval disse que o chamou para assumir como secretário adjunto de administração no governo, para que fizesse o controle de todos os contratos. Não combinei com o Pedro Elias e não ficou pactuado com ele. Desse aqui você vai ficar com 200, 300. Não combinei. Quando você cria uma situação dessa, que você depende de um secretário para fazer determinada ação para você resolver, que ele sabe, bom, aqui eu fiz para o governador. Ele faz uma, faz duas, depois ele se sente no direito de fazer sozinho. É isso que ocorre dentro do governo. Infelizmente, o chefe abriu
aguarda, essas pessoas também, ela avança o sinal. O ex-governador confirmou também que foi procurado pelo ex-presidente da Assembleia Legislativa, José Riva, para fechar um contrato com uma empresa concorrente à Consignum. Riva teria apresentado a empresa Zetra Soft. Ele me procurou dizendo que tinha uma empresa para operar esses consignados. O Riva, ele vinha com força de presidente da Assembleia, com força política, e cobrava duro que eu gostaria de pôr uma empresa para operar estes consignados. Foi aonde que eu chamei o Pedro Elias e falei, olha, Pedro, o presidente da Assembleia, eu não quero mais briga com ninguém, não quero... Ele tem uma empresa, eu gostaria que você abrisse uma nova concorrência, tendo em vista que o William já está com problema aí mesmo, e abra e dê oportunidade de outras empresas participarem. E falei que o Riva iria conversar com ele. E o Riva procurou ele e conversaram. E o Riva conversava muito com Pedro Elias. Eu nunca, doutora, tratei, no meu governo, eu não tratava com adjunto de secretário. Professor Lorenberger. Olha, foi menos de 3 horas, mas muito rica e muito preocupante para todos nós mato-grossenses, né? Olha o que ele falou. Há um determinado momento do avanço da organização que o chefe perde todo o controle e o secretário passa a ter iniciativa própria. Autonomia própria. Autonomia, e que o governador, que era o chefe desse grupo todo, não tem nenhum controle, não administra mais. Quer dizer, a situação é muito difícil, muito complicada, mas nós estamos, telespectador, num momento muito rico no país. Um momento muito rico e que, infelizmente, o parlamento, de uma forma geral, Haroldo, não está, até porque não tem mais essa capacidade, perdeu essa força, de mudar as regras de um monte de coisas. Infelizmente, o parlamento federal, o parlamento estadual e os parlamentos municipais perderam a grande oportunidade que tinha e tem para mudar uma série de coisas. Agora, a bomba está nas mãos de todo o conjunto da sociedade, Antero. A sociedade não pode deixar passar batido e rediscutir uma série de coisas, entre as quais a questão do compadrio, do dar um jeitinho. Eu imaginei a lei de que Gerson. os meus filhos nasceriam, essas frases não seriam mais utilizadas. Mas, infelizmente, ainda são muito presentes no cotidiano brasileiro. Dar um jeitinho nas coisas. É a lei de Gerson, né, professor? Exatamente. Dar um jeitinho. Mas está acabando, viu, professor? Eu já disse no programa passado, Antero, professor. Está acabando. Os caras Estão fazendo tudo isso. Não, está acabando. Eu acho que está acabando. Eu acho que está nascendo uma nova justiça, está acabando, as pessoas estão pensando 2 ou 3 vezes antes de cometer algum tipo de delito, né? Eu acho que as pessoas refletem sobre isso. Porque até então, quando se tinha pessoas pequenas sendo presas, um bandidinho comum ali, até porque a justiça não importa o tamanho do erro, né? Mas quando você se prende governador, quando você afasta uma presidente da República, né? Quando você põe na cadeia o Palocci, por exemplo, que agora está solto, mas é Dirceu, enfim, quando você... O Palocci está preso ainda. O Palocci está preso, Enfim, pessoas que, de certa forma, poderiam ser referências, são autoridades, pessoas que comandam grandes empresas, como o Odebrecht, por exemplo, começa a ter um certo peso, professor. E isso é importante. Sem dúvida. A sociedade precisa de referências de justiça, Antero, sabe? Referência de justiça, né? Que se prenda o Chico, mas que se prenda também o Francisco. Sabe? É isso que a gente precisa, é isso que o meu filho precisa. Meu filho precisa entender que aquele que cometeu um delito, aquele sujeito que furou a fila quando era pequenininho, virou deputado, colocou dinheiro na cueca, botou dinheiro na meia, tá entendendo? E depois desviou o dinheiro da saúde, esse cara tá preso. Esse cara tá preso. Eu não posso ensinar o meu filho, entendeu? A não furar fila, né? Ele vai chegar em casa, peraí, pai, eu faço tudo certo, dá tudo errado para mim. Os caras que fazem errado não são punidos. O que é isso? Tá errado. Então esse tipo de referência que tem que acabar. Tem que acabar, nosso país tem que acabar, tem que nascer uma nova justiça, as pessoas têm que entender que a coisa tem que caminhar nesse sentido daqui para frente e chega de maus políticos, André, chega de político velho, de política velha. O mundo evoluiu e as coisas têm que evoluir, vamos botar para trás tudo que é podre nesse país.
É isso que o país precisa, é isso que a sociedade precisa, a sociedade quer isso. Você vai ver em 2018, vai ficar cada vez melhor, Antero, cada vez melhor. Eu fui candidato, gente. Eu fui candidato para conhecer a política por lá de dentro, para saber como é que se passa por dentro a política. Não fui eleito, tive 1.100 e poucos votos, satisfeitos, pessoas que acreditaram em mim, nos meus princípios, nos meus valores. E é assim que tem que ser. É assim que tem que ser. A política precisa de pessoas de bem, para que façam a coisa de forma correta. Chega, ninguém aguenta mais esse tipo de política. Pois é, nesse depoimento do Silval, nesse trecho aí, é porque o depoimento é muito longo, a gente não consegue trazer todo o depoimento aqui para a tela da televisão. Mas ele entrega o filho. Entrega o filho. Ele diz que o Pedro Elias 400 mil, né? Passou 400 mil para o filho dele, Ricardo Barbosa. Né? Entregou o filho. O que significa dizer, ele tem mais 2 depoimentos esta semana, que vem mais bomba por aí. Né? Esse foi só o primeiro. Calcula o que ele não falou para o Ministério Público Federal, que não está ainda nesses processos da Sodoma e da Seven. Bem, continuando com o depoimento do Silval Barbosa confessou diante da juíza que chefia o esquema da propina. Ele também revelou uma outra transação com gráficas de Várzea Grande para beneficiar o candidato a prefeito na época, o Wallace Guimarães. Vamos ao extraordinário trabalho da Ieda Magossi. Questionado pela juíza Selma Arruda sobre a participação do ex-prefeito de Várzea Grande, o Wallace Guimarães, em esquemas de corrupção do Estado, Silval respondeu que esse era outro caso. O ex-governador revelou que autorizou o contrato fraudado com gráficas de Várzea Grande. Isso ele me relatando. Eu estive na secretaria conversando com o César Zílio. Eu conheço algumas gráficas que participaram da licitação. Eu gostaria que, se possível, o senhor autorizasse a fazer adesão nesses processos, habilitar essas gráficas que eu conheço. Já conversei com o César e ele deixou bem claro que precisava de um retorno. Eu prometi R$1 milhão para ele se ele habilitasse que ficasse num valor significativo de faturamento dessas gráficas. E eu preciso da sua ajuda. Eu falei, Wallace, eu estou dando ajuda, eu vou ver. Ele me explicou o que é, ele falava que através dessa adesão, como ele era muito conhecido das gráficas, que ele ia poder fazer material gráfico para ele, enfim, a estrutura da campanha. Silval também confessou ser o chefe da organização criminosa implantada em seu governo. Nesse caso da Consigno, eu liderei, sim, como eu que fui o chefe para liderar essa questão aí, que eu determinei e falei que tinha que fazer isso para pagar as campanhas. E nos outros casos também não vai ser diferente, doutora. Eu liderava o processo para resolver os problemas que eu tinha. É isso que eu estou tentando explicar para a senhora. Nesse caso, quem que foi da Consigno? César Zílio, Pedro Elias, liderei com que Riva participasse. Essas pessoas. Tá? Por exemplo, o Pedro, vou citar aqui como exemplo, Pedro Nadaf. É uma pessoa que eu falei para a senhora de extrema confiança. Ele participou de outros casos que tem outras pessoas que eu não queria adiantar, a não ser no processo na denúncia, doutora. Claro. Mas é isso que eu estou falando. Mas nesse caso, eu que liderava. Quando o Pedro Nadaf participou, por exemplo, o senhor que era o líder? Eu que era o líder, eu que comandava. Isso. Ainda nesta semana, na quarta-feira, o ex-governador Silval Barbosa e o ex-chefe de gabinete Silvio César Araújo serão interrogados novamente na Operação Seven, que investiga um esquema de fraudes em um processo de desapropriação de uma área na região do Manso. E na quinta-feira, o ex-governador será ouvido na terceira fase da Operação Sodoma. Ai, professor, vem mais. Vem mais, pelo jeito. Vem mais aí, né? Operação Seven e a terceira fase da Sodoma. Sobre esse último depoimento, eu acho que a população de Várzea Grande fez muito bem, né? De reeleger a dona Lucimar, porque o Wallace... Está enrolado também. Vamos respeitar, né? O Wallace, se escapar da cadeia, já tem que rezar bastante. São 3 nomes que ele citou com muita ênfase, né? É o César Zílio, agora, dessa vez, o Wallace Guimarães
O Pedro Nadaf, embora de uma forma muito rapidamente, mas ele não deixou de lembrar do Pedro Nadaf. Não, ele falou que o Pedro Nadaf é o braço direito e esquerdo dele. Esquerdo e que está envolvido em outros processos, mas que ele coordenou. Então, assim, na quarta-feira e na quinta, deve ter alguma coisa envolvendo esse... Sabe uma coisa que fica na minha cabeça aqui? Eu pensando o seguinte, professor, esse esquema todo começa, quer dizer, não é que começa, né? As análises todas é com o César Zílio, depois vem qual o segundo? Pedro Elias, né? Pedro Elias. Pedro Elias, enfim, né? Mas isso é só uma faceta. Sim, mas será que esse esquema não começou antes, professor? Em governos passados? Será que esse, né? Porque estão fazendo leitura agora, né? Prenderam o Silval fez bem, cadeia para o Silval fez bem, até porque ele está lutando pela liberdade dele. Quando ele falar tudo isso, ele está dando um jeito para poder não ser preso novamente e ficar só com o tornozeleiro em casa e pronto, acabou. Está lutando pela liberdade, a cadeia fez bem para o Silval Barbosa, né? Mas assim, será que para trás não tinha esse esquemão também, né? Com outros fornecedores, porque esse é um fornecedor só. Esse é um fornecedor só. Imagina quantos fornecedores o governo do Estado não tem, professor? Hã? Fica até quieto, tá vendo? Não, porque você está coberto de razão. Não é tem verdade? outros governos, aliás, desde o início... falei demais. Não, desde o início da construção do Estado brasileiro, esse tipo de corrupção sempre existiu. Existem denúncias envolvendo grandes políticos do país todo, mas eu tenho muito cuidado quando se fala em política, como se fosse só eles os únicos culpados. Sozinho não faz, né? Não, isso aí tem que ficar muito claro o seguinte, que tem que verificar o novo comportamento que tem que exigir do empresariado brasileiro. Exatamente. Se não existir corruptor, não tem quem se corrompe. Exatamente. Se não existir quem compra, não tem quem se vende. É igual a droga. Quer dizer, e também é preciso verificar algumas coisinhas que às vezes, por falta de informação, etc. e tal, eu não acredito, eu não sou tão otimista quanto o Haroldo, que acredito que em 2018 nós vamos ter esse problema resolvido, porque a população... Porque a população está melhorando. Eu não falei isso. Eu não falei isso. Falei isso, Gerson? Eu não falei. Eu falei que está melhorando. As coisas estão melhorando, estão caminhando. Mas em 2018, Haroldo, você vê, ele vai... o que você mais ouviu na sua campanha foi assim... Não entra nisso. Não. O que você mais deve ter ouvido na campanha é assim, e aí, que estrutura que você vai dar para nós? Com certeza. Né? Com certeza. Eu mais escutei. Quer dizer, essa conversa de estrutura tem que acabar. Exatamente Como isso. tem que acabar esse negócio do empresariado. Exatamente. O Brasil tem que inaugurar concorrência pública. No Brasil não tem concorrência pública. Escolhe-se antes qual empresa que vai fazer a obra para ela devolver dinheiro para político. É isso que precisa acabar. O empresariado tem que aceitar a concorrência e o governo não tem que aceitar propina. Nós precisamos ter gente honesta no comando da nação e não chefes de quadrilha. Infelizmente, o Brasil vem de 3 ex-presidentes da República, Lula, Dilma, Temer, chefe de quadrilha. Infelizmente, nós saímos aqui de um governo estadual chefe de quadrilha. Não dá para aceitar isso. E não dá para aceitar que o empresário é vítima dessa situação. Coisa nenhuma. Tão bandido quanto. Exatamente. Os empresários precisam ser denunciados também. Desculpe a exaltação, vamos ao intervalo e voltamos. É o frio que chegou. A Chapada espera você no melhor dos festivais. 32º Festival de Inverno de Chapada dos Guimarães. De 28 de julho a 6 de agosto. Super shows e muito alto astral. Chapada é só emoção. No palco do festival você vai curtir. Dia 28 de julho, show de abertura com Margarete Menezes. 29 de julho, Milton Nascimento. Maria, Maria, é o som, é a cor, é o suor. Dia 31 de julho, viva o seu bairro especial, aniversário de Chapada. Dia 4 de agosto, Roberta Miranda. Descobri que você não é nada, não podemos seguir juntos nessa estrada. E na sequência, Mato Grosso e Matias. Na hora do adeus,
você olhou pra mim. Dia 5 de agosto, a irreverência de Caetano Veloso. Onde queres descanso, sou desejo, e onde sou só desejo, queres não. Idônica, pela primeira vez no festival. Dia 6, encerramento em Noite Gospel, com o grupo Louvor Aliança. E ainda se vier noites traiçoeiras. Todos os shows gratuitos. E mais, oficinas, teatro, jogos de inverno e a Marcha para Jesus. 32º Festival de Inverno de Chapada dos Guimarães. A Chapada espera você no melhor dos festivais. Patrocínio. Aniversário Beira Rio Construção e Acabamento. Na compra de R$300, você concorre a 3 carros 0 km. E Beira Rio. Ginco, lançamento Florais Chapada. Máquinas, ferramentas elétricas e manuais, tintas automotivas e imobiliárias e muito mais. Grupo Oxigênio Cuiabá. Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Forte Atacadista, bom negócio todo dia. Malai Manso Resort e Escol. Realização Prefeitura Municipal de Chapada dos Guimarães. Grupo Gazeta de Comunicação. Bem, voltamos aqui com o programa Opinião. Você pode participar do programa mandando a sua opinião, a sua mensagem pelo WhatsApp. O número do nosso WhatsApp está aí na tela. É 99932-2529. Mensagem chegando e nós vamos lendo. Por gentileza, coloque a mensagem na tela. Amigos, estou acompanhando o programa e gostaria de dizer que o que passou, passou. Esses atuais políticos têm que ir para a cadeia, sim. Mato Grosso, infelizmente, está com uma fartura de políticos corruptos em todos os níveis. Cadeia é pouco para essa gente. Está aí a opinião indignada do telespectador. Eu vou pedir para que, por gentileza, mande o nome, para a gente agradecer realmente a sua audiência e para que fique bem registrada a sua opinião. Embora tenha o seu telefone, né? Mas, vamos lá, tem mais uma mensagem chegando. Isso acontece desde o governo Dante, só que não vão atrás, porque não querem acabar com a corrupção. Querem mudar os grupos de corruptos. Não esqueça que o maior chefe de quadrilha foi FHC, e eu votei nele. Mas a imprensa ganhou muito com ele e, para tanto, o protege. Mais uma vez, não coloca o nome, eu creio que... É o mesmo. Como o Dante morreu, eu posso falar... É o mesmo que falou mal agora no bloco passado. É o mesmo, falou assim, ele não falou, agora eu vou dar mais uma na antena. Não, na antena não. Eu acho que esculhambar um cidadão que morreu, como o Dante Oliveira, que depois de Rondon é o maior herói de Mato Grosso. Eu acho que, sinceramente, sem nenhuma comprovação, é fazer injustiça à memória de um grande e extraordinário político do estado de Mato Grosso. Quer dizer, se tiver alguma coisa consistente, a gente Tudo divulga. bem, né? Agora, com insinuações, não dá para aceitar, porque os mortos têm direito à sua reputação. Os mortos têm direito à sua honra. Não é o caso do Fernando Henrique, que está vivo, mas é o caso do Dante. E também sobre o Fernando Henrique não há nada contundente que desabone a conduta do ex-presidente da República. Mas vamos aí a outra matéria. E toda essa roubalheira dos governos Maggi e Silval continuou no governo Pedro Táxi. Veja o que aconteceu na Secretaria da Educação. Agora nos grampos, Amaro Cristo Rei. Está aí a opinião do Amaro do Cristo Rei. Vamos aí para uma outra mensagem. Tem mais mensagem aí, não tem? Vamos lá, vamos à mensagem. Parabéns, o programa vale 10. Laércio Honorato. Muito obrigado, Laércio. Muito obrigado pela sua manifestação. Essa mensagem eu já li. Terminou a mensagem? Então vamos, você pode mandar a sua mensagem pelo 99932-2529. Vamos aí ao esquema da Grampolândia Pantaneira. O esquema da Grampolândia. O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia criminal contra militares acusados de promover interceptações ilegais. Foram denunciados 3 coronéis, um tenente-coronel
e um cabo da PM. São eles, respectivamente, Zaqueu Barbosa, Evandro Lesco, Ronelson Barros, Januário Batista e Gerson Correia Júnior. Os 5 vão responder pelos crimes de ação militar ilícita, falsificação de documento, falsidade ideológica e prevaricação, todos previstos na legislação militar. O Procurador-Geral de Justiça, Mauro Benedito Pouso Curvo, destaca que a denúncia refere-se apenas aos delitos previstos na legislação militar, pois a representação feita pelo promotor de justiça Mauro Zac, que foi destaque na imprensa nacional, descreve a suposta participação de autoridade com foro perante o Superior Tribunal de Justiça, motivo pelo qual a investigação no tocante aos delitos não militares está na alçada de atribuição exclusiva do Ministério Público Federal. Vocês entenderam bem a nota? É uma coisa, outra coisa, outra coisa. Ele quer dizer, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Uma coisa é uma coisa e outra coisa é... Outra coisa. É transformar a bacia lá, o Parque das Águas, numa bacia de Pilatos do Ministério Público. O que o Ministério Público está dizendo aqui é o seguinte. Primeiro que é uma evolução, não é, professor? Claro. Eles já apresentaram a denúncia contra os 5 militares, coisa que não tinham feito até hoje. Os militares foram presos sem denúncia oferecida pelo Ministério Público. Se dependesse do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, ninguém estaria preso. E estão dizendo claramente aqui na nota que eles não vão apresentar denúncia contra nenhum civil. Porque fica na alçada militar, né? Não, porque fica na alçada do Ministério Público Federal. Isso é desculpa de João sem braço. É o que eles escreveram aqui. Olha aqui. Destaca que a denúncia do Mauro Zac, a representação feita pelo promotor Mauro Zac, que foi destaque na imprensa nacional, descreve a suposta participação de autoridade com foro perante o Superior Tribunal de Justiça. Vamos entender, Pedro Taques. Quer dizer, porque na denúncia há a possibilidade de uma participação do governador Pedro Taques, né? Razão pela qual a investigação no tocante aos delitos não militares está na alçada de atribuição exclusiva do Ministério Público Federal. Pedro Taques tem foro lá no Superior Tribunal de Justiça. Só para traduzir para o telespectador. Paulo Taques tem foro aonde? Deixou a secretaria, não é mais Ele secretário. não é mais secretário, ele não tem nem foro no TJ. Embora, como a investigação está com o desembargador Orlando Perry, ele pode sim ser investigado e pode sim ser denunciado pelo Ministério Público. O Ministério Público está aqui anunciando publicamente que não vai apresentar denúncia contra Paulo Taques e contra nenhum civil. Que eles só vão apresentar denúncia contra militares. Apesar desse assunto ter sido deliberado pelo Tribunal de Justiça do Mato Grosso, por 18-0. É por isso que eu falei que é uma coisa, outra coisa, outra coisa. Porque ele está separando justamente a questão dos militares com a possibilidade dos grampos civis lá. Tá bom, mas ele está arrumando um foro para quem não tem foro. Eu sei, Antero, eu só estou dizendo que é isso que ele está dizendo. Não estou dizendo que ele está certo. Estou dizendo que ele está construiu o argumento dele em cima desse aí. Professor Lorenberg? De separação. Não é isso, professor? Infelizmente, o Ministério Público, nesse aspecto, ele não está contribuindo em nada para a apuração dos grampos. Ele não está fazendo, de fato, o seu real e verdadeiro papel. Não existe apenas militares envolvidos. Existem outras pessoas que não têm foro privilegiado. Por exemplo, o servidor lá do protocolo. O servidor do protocolo. Quer dizer, o servidor do protocolo, o que vai acontecer ali? Na investigação, vai ficar muito fácil detectar quais servidores ou qual o servidor que fraudou o documento lá do Mauro Zac. Tá bom. E aí esse servidor do protocolo, o Ministério Público não pode denunciar. É só o Ministério Público Federal
Não, isso é um absurdo. Não, é um absurdo. Como é um absurdo também, se houver, vamos supor que esse cidadão lá, eu estou raciocinando aqui por hipótese, denuncia o seguinte: não, eu recebi ordem, foi da Casa Civil. Porque eu, sinceramente, eu não acredito que o coitadinho lá do protocolo da Casa Civil adulterou um documento depois que esse documento transitou. Se ele fosse para adulterar, ele adulterava na hora, ele não deixava o documento transitar. Se fosse ele que tivesse percebido a gravidade do documento, ele não deixava o documento chegar no gabinete da Casa Civil e depois no gabinete do governador. Aí depois de 5 horas lá, esse documento é adulterado. E aí é o servidor que vai ser responsabilizado. Tá bom, o servidor tem que pagar por ter cumprido ordem absurda. A ordem vem de quem? É de militar? Ou é de civil? Se for de militar, vai apurar? Se não for de militar, não vai apurar? Não vai apurar. Quer dizer, não vai apurar o negócio do servidor? Quer dizer, o que o promotor Mauro Curvo está fazendo é arrumar foro para todo mundo. Quer dizer, enquanto lá o Ministério Público Federal não desidratar essa questão, ele vai continuar sem tomar nenhuma providência em Mato Grosso. Me pareceu que foi essa. Mas vamos aí ao site Gazeta Digital. Tem lá o governador Pedro Taques também reagindo a isso. Parece tudo que nós falamos não é verdade, reclama o governador. O governador reclama o seguinte, dessa questão exatamente do grampo. Porque quando o Mauro Zac veio e anunciou que fez o protocolo, claro, a imprensa deu credibilidade ao Mauro Zac, como governador do passado já deu enorme credibilidade ao Mauro Zac. Aí o governador diz o seguinte: olha, eu estou dizendo a verdade, nós não recebemos esse protocolo aqui no gabinete do governador. Eu e Haroldo dissemos ontem aqui, e nós acreditamos que o governador realmente não recebeu. Então não há assim, tudo que nós falamos não é verdade? Não. É verdade. É verdade. Agora, vamos investigar isso, porque tem áreas de traição ao governador de dentro do governo. Ali mesmo, olha, ó, ao lado ali. Ó. Então, colado ali. É essa questão que precisa ser apurada. Né? É possível as duas verdades. É possível tanto a verdade do Mauro Zac, como é possível também a verdade do governador. E estão brigando de graça. Agora, o que não é possível é a verdade do servidor lá e a verdade de quem mandou o servidor fazer. Isso aí não é possível. Mas aí a investigação deve aparecer e deve ocorrer envolvendo uma série de coisas. Envolvendo, inclusive, as datas. Essa musiquinha. Essa musiquinha é terrível. Nos manda para o intervalo. Manda pro intervalo. No estado de som. Olá para você ligado aqui na programação da Rede TV, canal 22. Agora o VIP também está aqui, né, Ana Cristina? Sim, além da internet, além do YouTube, o programa VIP está aqui na sua TV. A gente tem um encontro marcado todo domingo às 10 da noite. 10 da noite, 22 horas, Rede TV, canal 22. É um programa VIP com você. Festa, evento e sempre um convidado especial aqui no estúdio. Sim, tudo que é de melhor, mais bonito, mais animado na cidade. Esperamos vocês, 22 horas, domingo. Programa VIP. Oferecimento. Linha Força com Pimenta da Biostratos. É hora de seu cabelo crescer e brilhar. Médico Cuiabá. Cuidar de você. Esse é o plano. E Orlean Cuiabá. Grife de revestimento de paredes e tecidos. 2129-5409. Meu cabelo tem pressa de crescer. E o seu? Lançamento. Biostratos Força com Pimenta. Tecnologia exclusiva Bioxil. Propriedades da pimenta e microkeratina. Para um crescimento saudável com brilho extremo. É hora do seu cabelo crescer e brilhar. Biostratos. Cosméticos naturais. Bem, voltamos com a apresentação do programa Opinião. Destaque nacional, hein? O governo Temer começa a liberar recursos destinados a emendas, num montante bem acima da média.
para os deputados da oposição uma tentativa de conseguir apoio e inocentar o presidente na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Vamos à matéria da Rede TV News. Com o recesso parlamentar, o governo já mira no dia 2 de agosto, quando o plenário da Câmara deve votar a denúncia contra Michel Temer. E na articulação para evitar a abertura do processo por corrupção passiva, o presidente fez o que mais tem feito nos últimos 2 meses: receber aliados políticos. Só pela manhã foram 5, o ministro da Secretaria de Governo, Antônio Embaçaí, e 4 deputados. Ontem, Temer já havia se reunido com o ministro da Justiça, Torquato Jardim, e com o deputado Darcísio Perondi. E eles se juntam a uma longa lista. Segundo o site Poder 360, desde a divulgação da delação dos executivos da JBS até ontem, a agenda oficial de Temer registrou encontros com 118 deputados. É praticamente 1/4 dos representantes na Câmara. E um levantamento do jornal O Estado de São Paulo revela que as reuniões se intensificaram desde que a denúncia chegou ao Congresso. Temer recebeu 82 deputados e 16 senadores. Outros encontros podem ter ocorrido fora da agenda. No mesmo período, o governo passou a liberar mais recursos para as emendas individuais que os deputados federais incluem no orçamento da União e que normalmente beneficiam as suas bases eleitorais. Pesquisa do deputado Alessandro Molon, da Rede, com base em números do Tesouro Nacional, indica que de janeiro a abril, pouco mais de 12 milhões de reais foram destinados às emendas. Em maio, o valor subiu para mais de 76 milhões. Em junho, disparou para mais de 1 bilhão e 500 milhões de reais. E em julho, ultrapassou 1 bilhão e 700 milhões de reais. Com base nesses números, parlamentares da Rede protocolaram uma representação na Procuradoria-Geral da República por desvio de finalidade do presidente Temer. No nosso entendimento, está ferindo a lei de responsabilidade fiscal, contrariando o interesse público e obstruindo a justiça, usando o dinheiro público para conquistar apoio no parlamento. O Ministério do Planejamento informou que a liberação de verbas para emendas de parlamentares é obrigatória, prevista na Constituição e na lei orçamentária. Os recursos se destinam a obras como saneamento, mobilidade urbana e iluminação pública. O vice-líder do governo mostrou que também houve destinação de verbas a deputados da oposição. Parece que o governo também quis comprar o Molon, o Maia, a Maria do Rosário, o Luiz Couto e todos os outros deputados. Mais uma história que a oposição inventou que os números desmascaram. Essa esculhambação, né? Esculhambação. É compra de votos mesmo lá na Câmara dos Deputados, né? Nós vamos aí, mensagem chegando, nós estamos no finalzinho já do programa. Vamos lá, mensagem. Mexeu com Dante, mexeu comigo. Roberto do Carumbé. Conheço essa família, não conheço nada que desabone essa conduta. Quando falar de Dante, lave a boca antes. Muito obrigado pela mensagem, Roberto. E eu assino embaixo, viu, Roberto? Vamos aí a outra mensagem. Que Deus tenha piedade do nosso país, porque está uma verdadeira algazarra. Jalim Rabel, do Quilombo. Muito obrigado, Jalim, do bairro do Quilombo. Vamos lá, tem uma outra mensagem. Bancada, o coronel Siqueira, denunciado pela sargento, não vai ser também preso? Rodrigo Neves, do CPA-1. Ele foi denunciado a respeito dos grampos. Ele está perguntando se não vai ser preso a respeito dos grampos. Tem lá mais uma mensagem. Boa tarde. Ainda não havia assistido o seu programa. Estou me inteirando de fatos. A mim ainda obscuro. Meus parabéns pelo programa. Eliana Jardim Vitória. Muito obrigado, Eliana. Agora que você já sabe, assista todos os dias, das 12 às 13 e depois é reapresentado das 9h30 às 10h30 da noite. Vamos lá, mais uma mensagem chegando. Antero, será que o ex-governador não sente vergonha? Você imagina quantas creches, hospitais, casas de apoio que ele poderia fazer? É muito triste o que estamos assistindo. Sebastião, que país é esse? Que estado é esse?
Mas o Brasil é muito mais forte e Mato Grosso também. Também concordo com isso, Sebastião. Tem mais uma mensagem chegando. Boa tarde, sou Edmilson Porfírio, de Tangará da Serra. Obrigado, Edmilson. Pedro Táxi precisa olhar com mais carinho SAMU 192 de Mato Grosso. Precisa de ambulâncias, novos materiais de mobilização. Forte abraço para todos de Mato Grosso, em especial de Tangará. E um forte abraço para todos vocês. Muito obrigado aí, Edmilson, que deve estar nos vendo lá de Tangará. Já acabou. Pelo Facebook do Blog do Antero. Blog do Antero, facebook.com. Haroldo, vamos protestar aí contra o diretor-presidente. Eu vou ligar pro chefe agora, terminar aqui, vou ligar para ele. É brincadeira essa? Obrigado pela audiência e até amanhã. Eu não saio, não, daqui do morro, eu não saio, não. A grandiosidade de Mato Grosso virou realidade na sua casa. Está nascendo uma nova TV Pantanal. Uma TV completa, interativa, que leva a informação e traz grandes eventos para você. Um canal entre a cultura mato-grossense e seu povo. Afinal, o orgulho por essa terra deve ser compartilhado através de uma programação diferenciada e regional. TV Pantanal.